Eu sei que parece que psicólogo tem implicância com livro de autoajuda, mas por acaso, você conhece os perigos por trás desse tipo de livro? Afinal, a maior parte dos best-sellers são os tais livros de autoajuda. Mas por que será que eles vendem tanto? Será que de fato esses livros entregam o que eles prometem? Ou será que, no fundo, o maior propósito deles é beneficiar os autores? Então, Fábio, qual é o compromisso que nós temos aqui no programa de hoje? É apresentar os 5 maiores perigos dos livros de autoajuda. E fazer com que você pare de ser otário. Que isso, Afonso? Que isso? A gente é psicólogo, a gente tem que ter uma fala empática, rapaz. Esqueceu, o tema de hoje é autoajuda, olha o clima. Ok. Eu vou melhorar. E ajudar você não ser enganado e desperdiçar o seu tempo e dinheiro. Pô, ficou bem melhor, bem melhor. Salve, salve! Eu sou o Fábio Chan. E eu sou o Guilherme Afonso. E você está no Além do Consultório, onde 2 psicólogos empáticos se propõem a fazer o quê, Afonso? Que bosta. Você me pegou com esse empático. Se propõe é te ajudar a fazer melhores escolhas e tentar te inspirar a viver uma vida com mais propósito e significado. E por isso, então, que a gente decidiu no dia de hoje falar sobre os tais 5 perigos, mas também responder um pouco, afinal de contas, por que os livros de autoajuda cresceram tanto e vêm crescendo tanto na humanidade? Por que essas obras de autoajuda se tornaram um tamanho fenômeno editorial? Por que será que as promessas que elas fazem, essas obras fazem, toca tanto as pessoas e as motiva tanto a consumir esse conteúdo? Pois é, né? E aí os livros de autoajuda são essa resposta rápida para esses problemas ancestrais, esses dilemas ancestrais que a gente está tentando responder há muito tempo. Tá lá formatado uma resposta rápida que você compra, lê, às vezes não lê, mas pelo menos está na sua prateleira para responder isso, né? Exatamente. No final das contas, uma leitura de um livro de autoajuda que tem uma promessa escancarada na capa é de uma maior facilidade de acesso do que, por exemplo, um processo de psicoterapia, de autoconhecimento ou algo do gênero. Boa, Afonso, agora que a gente entendeu um pouco desse fenômeno, do porquê cresceu tanto, bora lá, vamos dar o grande alerta do perigo que existe dos livros de autoajuda. Um perigo que a gente observa em boa parte dos livros de autoajuda é a ditadura da felicidade. Existe uma associação entre estar feliz ou ser alguém feliz e sucesso. É como se ser feliz fosse uma medida de sucesso e qualquer experiência de infelicidade fosse, portanto, um fracasso enorme. E aí, né, Afonso, as pessoas começam então a associar que qualquer emoção ou estado desagradável é sinônimo do quê? De fracasso, de que alguma coisa não está certa na minha vida. Então, logo, algo precisa ser feito em relação a isso para criar uma solução. O problema é que a gente vai entendendo que ao longo da vida, o sofrimento, alguns estados desagradáveis são naturais e normais, para inclusive a aproximação de objetivos de vida, para alguma coisa que vale a pena. Inclusive, a gente chama essa habilidade de lidar com os estados internos aqui de flexibilidade psicológica, que é importantíssima para o que a gente chama, inclusive, da saúde mental, né, Afonso? Exatamente, Fábio. No final das contas, é vendida a ideia como se a felicidade fosse um estado natural do ser humano e que todo mundo naturalmente deveria ser feliz ou está fazendo algo errado. E no final das contas, esse é o maior inimigo da saúde mental, como você mesmo disse. Isso advoga de maneira contrária ao que nós queremos divulgar aqui no Além do Consultório, que é a ideia de flexibilidade psicológica. Nós acreditamos que ela é um fator central da saúde mental e, inclusive, temos um link na descrição sobre este assunto. O segundo ponto tem a ver com essa ênfase, a produtividade e desempenho. Você entende que a maior parte dos livros ajudas nos leva a esse lugar competitivo, que nos leva por exemplo, nos questionar. Por que eu tenho que me tornar uma pessoa altamente eficaz? Por que eu preciso viver o milagre de acordar às 5 horas da manhã? Não precisa, né, Fábio? No final das contas, esses livros estão focados na ideia de competitividade. Como eu me torno alguém melhor do que o amiguinho acordando cedo, como eu me torno alguém melhor do que o amiguinho tendo esses hábitos de pessoas altamente eficazes. No final das contas, o foco da solução ofertada pelo autor acaba sendo
nesses objetivos. Objetivos enlatados, objetivos fixos, objetivos muitas vezes irrefletidos. Pois é, Afonso. E esses objetivos enlatados, como você disse, é um perigo, porque muitas vezes vai nos afastando do que é relevante, do que tem sentido pra gente, afastando a gente, inclusive, de viver uma vida com mais propósito, com mais significado, afastando a gente, inclusive, do quê? Dos nossos valores pessoais. E aí, como eu abandono muitas vezes meus valores pessoais, eu fico a qualquer custo em direção aos meus objetivos. E muitas vezes, né, levando as pessoas a um burnout, aquela sensação do quê? De fracasso. E o terceiro ponto é a falta de rigor científico das obras de autoajuda. Por acaso, vocês já ouviram falar da pose da Mulher Maravilha? Você quer que eu faça aqui, Afonso, a pose? Eu só não vou fazer porque eu tô de pijama, então é melhor não. Vou mostrar minha imagem. Boa, boa. Existe uma psicóloga e pesquisadora chamada Amy Cuddy que investiga a influência de poses corporais, né, de posições corporais, na nossa mentalidade, na nossa cognição e no nosso bem-estar. E ela acaba encontrando durante sua pesquisa que há uma certa interferência entre poses de poder e uma alteração do nosso humor, uma alteração da nossa motivação. Inclusive, isso torna ela muito famosa. Ela escreve livros, ela é convidada para fazer uma palestra no TED Talk. Inclusive, a palestra dela do TED Talk tem mais de 69 milhões de visualizações, para vocês terem uma ideia. O problema é que os pares, assim que funciona a ciência, tá, gente? Alguém faz uma pesquisa e os pares desse pesquisador de outras instituições vão lá e tentam replicar essa pesquisa para verificar se eles obtêm os mesmos resultados. E aí observaram que não se obtinha os mesmos resultados. Portanto, as poses de poder, a pose da Mulher Maravilha, no final das contas, são mentira, que teve uma audiência de 69 milhões de visualizações. E é uma mentira que recebeu muito dinheiro para ser propagado e divulgado. Eita, rapaz, aí a gente ouve essa história aí e a gente tem que lembrar, né, Afonso, que o tempo todo a gente tá fazendo escolha. E aí imagina que quando as nossas escolhas são pautadas em algo que tá mal informado, alguma coisa que é um engano, alguma coisa que é um fake news, por exemplo, né? Olha o perigo que existe quando as escolhas, as direções de vida que a gente tá levando são pautadas em alguma coisa como essa. Só que aí é aquela pergunta, né, Afonso? Se a gente não pode confiar na professora de Harvard, que é psicóloga, que fez estudo, ela vai te mandar o estudo dela, em que a gente pode confiar, afinal de contas? Percebe aqui que é difícil um livro de autoajuda não citar algum exemplo que seja científico, numa tentativa de angariar autoridade até. Esses livros, eles querem ter a autoridade da ciência, né? Só que no final das contas, muitos deles podem estar bastante errados e impactar negativamente nas suas escolhas. Bem, mas se você chegou até aqui e confia na gente, então talvez você deva confiar a sua inscrição em nós para continuar ouvindo mais sobre o que nós temos a dizer aqui no Além do Consultório, tá bom? O nosso quarto ponto é o foco excessivo no individualismo. A maior parte dos livros de autoajuda tem um foco em falar que a solução está em você, nas suas ações, no seu comportamento, nas suas escolhas, mas fazendo uma desconexão com o contexto, com a cultura, que a gente tem alguns problemas, porque isso, as pessoas não têm as mesmas possibilidades aqui do que a outra. O outro problema é que às vezes esse foco na solução individual afasta a pessoa da rede de apoio dela, de buscar construir soluções de forma mais coletiva, inclusive sim, dependendo de outras pessoas para ajudar nos seus próprios problemas. Boa, Fábio. No final das contas, vocês vão perceber que existe uma lógica neoliberal por trás desses livros, que foca excessivamente em soluções individuais e te afastam de soluções coletivas, de críticas sociais e estruturais que têm soluções coletivas. Se você não pensar na sua classe, na sua raça, na sua etnia, na sua orientação sexual e entender que isso é uma questão coletiva, você muitas vezes vai se ver diante de um problema muito grande a partir de propostas de solução individual. É uma dinâmica Davi e Golias que não tem como se sair vencedor disso. Portanto, esse foco no individualismo nos divide, nos separa e muitas vezes dilui o nosso poder de poder se organizar
e também propor mudanças. Bem, vamos lá, vamos pro próximo item da lista. E sabe uma coisa que não tá nessa lista aqui, Afonso? O like que a pessoa vai dar no vídeo agora para colaborar com esse projeto. A gente falou que a gente precisa de ajuda dos outros. Ajuda a gente. O seu like colabora muito pro YouTube saber que isso aqui é relevante, tá bom? O quinto e último ponto é um dos que mais tocam pra mim e pro Fábio. Porque muitas obras de autoajuda acabam insinuando que elas podem substituir a terapia. Isso mesmo, Afonso. Joga real neles. Joga real. Fala real. Exatamente. Essa insinuação em alguns livros é muito sutil. Alguns livros falam, olha, você consegue resolver sozinho, só precisa ter força de vontade. Se você seguir esses 7 passos, se você fizer esse projetinho de 12 semanas, são muitas promessas de colocar a vida em ordem, de solucionar problemas, de reduzir sofrimento, de trazer felicidade, que muitas vezes por trás tem a ideia embutida de você não precisa de terapia, você não precisa procurar a ajuda de alguém. E isso é muito sedutor, porque conversa com o perigo do individualismo, conversa com o perigo da competitividade. E aí o maior perigo disso é que às vezes pessoas que realmente precisam de ajuda, que realmente precisam de uma ajuda, não só dentro da psicoterapia, mas como de um processo psiquiátrico também, não procurem ajuda. Gastem seu tempo e energia tentando soluções aí que não vão ser efetivas para os seus problemas e o pior, ampliando esse sofrimento e muitas vezes levando a um processo de desesperança em relação ao seu sofrimento e às possibilidades de vida que ela poderia ter. E agora, Fábio, chegando aqui no final do programa de hoje, algo que precisa ser dito, que livros de autoajuda, obviamente, podem ter histórias inspiradoras, podem ter insights valiosos, podem sim contribuir. Nós não estamos dizendo que todo livro de autoajuda é ruim, mas eles devem ser lidos a partir de uma perspectiva mais crítica. E quando nós fazemos os alertas de hoje, é justamente para contribuir com isso, uma leitura mais crítica desse tipo de livro. Pois é, e acho que uma das coisas de resumo que eu poderia dar para essa questão crítica é que quanto mais regrado for a solução, ou seja, mais enlatado, empacotado for a solução, tende a ser pior. Porque aquilo até pode solucionar para um contexto específico ou até no caso da história de vida ali do autor. O que a gente deveria estar buscando mais é soluções mais contextualizadas, mais individualizadas, afinal de contas, alguma coisa mais personalizado para você no seu contexto de vida, levando as suas características individuais e pessoais. Inclusive, eu não sei se vocês perceberam, mas aqui no Além do Consultório, a gente sempre tenta tomar muito cuidado para não virar uma autoajuda com soluções enlatadas. A ideia é a gente sempre apresentar um conceito e então uma estratégia para se lidar com uma possível dificuldade que apareça dentro daquele contexto. A questão é que a gente pode parecer meio palestrinha de vez em quando, mas isso é necessário para não cair em alguns desses 5 perigos que a gente listou hoje. Bom, e se você está interessado em ver quais outros perigos existem por aí, a gente fez um vídeo sobre os 4 mitos que existem da felicidade que são propagados na nossa cultura. E a gente também fez um outro vídeo que é sobre o perigo de ir atrás dos objetivos de vida que existe aqui e a gente fala uma estratégia de como lidar com isso. E muito obrigado por terem acompanhado a gente até aqui. Tchau, tchau! Beijo, até a próxima e ó, por favor, MCUD, nada pessoal, a gente não quer tomar um processo, tá bom? A gente é bem pequenininho, esquece nós. Tchau. Tchau, tchau.